Muito bem, amigo, eu quero começar contando para você um pouco da minha experiência com o Apocalipse. E isso já vai longe. Na década de 80, talvez você que era desse tempo vá se lembrar, nós vivíamos com um medo de que o mundo fosse ser destruído por uma bomba atômica, por uma guerra entre Estados Unidos e a União Soviética. Havia ali todo um temor, uma situação de instabilidade no mundo, né? Uma polaridade, uma polarização muito perigosa. Então, eram cenas comuns ali, Ronald Reagan, Gorbachev, eram personagens daquele tempo, João Paulo II, né? O grande medo era esse, de que uma explosão nuclear, uma hecatombe atômica, pudesse devastar o planeta e assim, boa parte da população mundial seria destruída. Eu vivi nessa época, eu era criança, e eu me lembro muito bem que quando ali no ensino fundamental, junto com alguns amigos da escola, nós íamos nos recreios à biblioteca para estudar o Apocalipse. Veja que interessante. E eu me lembro que nós dividíamos algumas tarefas, né? Alguns pesquisavam sobre míssil nuclear, outros sobre política, um outro sobre assuntos ligados à teologia. Éramos crianças, mas tínhamos medo do futuro, queríamos saber o que ia acontecer no futuro. E então, tomamos a decisão de estudar o Apocalipse sozinhos na biblioteca. Obviamente que crianças desassistidas, nós chegamos a conclusões muito estranhas, né? Por exemplo, eu me lembro que uma das conclusões a que chegamos é de que a besta do Apocalipse seria uma bomba atômica, um míssil, porque o poder estava na cauda e na cabeça, como diz um texto da Bíblia no Apocalipse. Na cabeça tinha a ogiva do míssil, na cauda o jato, né? O propulsor. Então pensávamos, deve ser a besta, né? E assim concluímos coisas assim, que hoje eu sei não tem muito sentido pela Bíblia. Mas a vontade de conhecer a palavra de Deus, a vontade de conhecer a vontade de Deus, a vontade de saber o que nos aguardava no futuro, nos fazia estudar o livro. Os anos se passaram e depois de algum tempo, eu já estava no ensino médio, eu cursava Química, o curso técnico de Química lá em Criciúma, Santa Catarina, e conheci lá no colégio um jovem. Eu não sabia a que religião ele pertencia, só sabia que ele era crente, de modo muito genérico, né? E sabia que ele, pelo que ele tinha demonstrado, que ele conhecia muito bem a Bíblia. E um dia, numa conversa ali informal, esse jovem chamado Vanderlei me perguntou a queima-roupa: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Quer estudar o Apocalipse? Eu confesso para você que eu tinha preconceito, talvez a resposta fosse não de imediato, porque eu não queria estudar com um crente, né? Tinha lá meus preconceitos, como eu disse, mas aquela pergunta me fez voltar no tempo, lembrar do tempo do ensino fundamental, quando com meus coleguinhas de classe, nós estudávamos o Apocalipse. E eu me lembro que eu queria muito conhecer essa profecia, essas profecias, eu queria saber o que me aguardava no futuro. E eu disse sim para aquela pergunta. E foi um sim muito importante. Ele começou a mudar a minha vida. E estudar o Apocalipse para mim foi algo determinante. Aí está o Vanderlei, né, esse jovem que eu disse, me ajudou a conhecer esse livro maravilhoso do Apocalipse. E aí começou uma aventura, né, na minha vida. Estudar o Apocalipse, estudar a palavra de Deus, foram quase 3 anos de pesquisas, de lutas, de mudanças de paradigmas, mas valeu muito a pena. Essa moça aí na tela tinha 15 anos, quando um dia, numa noite, ela chegou de uma festa, ela se sentou ali na cama e começou a pensar como a vida não tem sentido, como festas, amigos que não querem saber de Deus, como os prazeres da vida, eles perdem o sentido e falta alguma coisa. Ela sentia um vazio no coração, ela sabia que alguma coisa estava faltando na vida dela. E naquela noite, ela ouviu uma voz clara na sua mente dizendo: pegue a Bíblia e leia. Mas ela respondeu em pensamento: nós não temos Bíblia aqui em casa, meus pais não são cristãos, meus pais não têm Bíblia. Pegue a Bíblia que está lá na sala, em cima da mesa de centro. Ela se levantou, foi até a mesa, tinha um Novo Testamento, sabe aqueles Novos Testamentos de bolso, distribuídos gratuitamente por aí? Tinha lá na casa dela esse Novo Testamento, ela não sabe como foi para lá. E ela então pegou aquele Novo Testamento e abriu no Apocalipse. E passou quase a noite inteira lendo calmamente o livro do Apocalipse. E uma coisa marcou muito aquela jovem de 15 anos. Primeiro, ela viu que o Apocalipse descreve coisas terríveis, perseguição,
morte, bestas. Ela não entendeu muito bem tudo o que estava lendo, mas entendeu que havia uma perseguição, um conflito. Mas entendeu também que Deus tinha um povo. Porque o Apocalipse fala do seu povo, fala dos 144 mil, da grande multidão. E ela entendeu que Deus tem um povo especial na terra. E o clamor dessa jovem naquela noite foi: Senhor, eu quero saber qual é o teu povo. Eu quero pertencer a esse povo. Eu quero ser salva. Eu quero que a minha vida tenha sentido, porque eu não encontro sentido em nada. Olha que maravilhoso, queridos. Naquela mesma semana, bateram a porta daquela família, dos pais daquela menina, de 15 anos. 2 irmãos adventistas do 7º dia. Eles se apresentaram, estavam ali fazendo visitas às casas do bairro, e um deles disse assim: olha, nós estamos aqui para oferecer um estudo bíblico. Vocês aceitam estudar o Apocalipse na Bíblia? O pai da família aceitou. A mãe, de início, rejeitou a proposta. E quando a menina soube que aqueles 2 adventistas tinham oferecido o estudo do Apocalipse, ela vibrou e ela entendeu: Deus respondeu a minha oração. Porque o que ela pediu para Deus? Eu quero entender o Apocalipse, eu quero saber quem é o povo de Deus. E de repente, pouco tempo depois, aparece ali 2 pessoas oferecendo o estudo do Apocalipse. Ela entendeu. Essa moça aceitou o estudo. Ela passou ali alguns meses estudando a Bíblia com aqueles adventistas do 7º dia. Ela foi batizada no dia 25 de setembro de 1994. E essa foto fui eu que tirei. Porque essa moça é a minha namorada, é a minha esposa. Eu louvo a Deus, porque ela pertence ao povo especial de Jesus. Eu louvo a Deus porque eu também pertenço. E eu louvo a Deus porque o Apocalipse nos aproximou. O Apocalipse me salvou. Claro que não foi o Apocalipse, foi o Deus do Apocalipse, mas digamos assim, foi a mensagem do Apocalipse que me trouxe essa luz maravilhosa. Eu contei para você na primeira noite a minha experiência. E foi também o Apocalipse que fez a minha esposa encontrar sentido para a vida dela. E Deus maravilhosamente nos uniu. E estamos já há quase 25 anos casados. Nós fomos unidos pelo Apocalipse. Deus pode fazer maravilhas em sua vida também. Deixa eu chegar mais perto aqui, porque eu quero falar isso para você nos seus olhos. Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Deus pode trazer sentido à sua existência, como trouxe para minha esposa Débora, como trouxe para mim também. Deus pode mostrar que há algo além do que a gente pode ver com os olhos mortais e simples. Deus quer revelar uma realidade muito maior para você. Deus quer lhe conceder paz, certeza e segurança. Deus tem um povo especial neste mundo, sabia disso? Deus tem um povo que simbolicamente é representado pelos 144 mil. Deus tem essa grande multidão de salvos que um dia estará diante dele. Eu te pergunto, você quer fazer parte desse povo? Você quer se preparar para, com esse povo, um dia estar diante de Deus no mar de vidro? Aceite Jesus como seu Salvador. Peça que Ele te dê a vitória sobre o pecado, sobre as lutas, sobre a incerteza, sobre a dúvida. Que Ele te dê a certeza da salvação e de que um dia você estará com Ele para sempre, na Canaã celestial e na nova terra restaurada. Vamos orar, nosso Deus, Pai bondoso, querido Deus, nosso Criador. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Bíblia mostra que o teu povo será vitorioso. Nós te agradecemos porque vemos ali que mesmo frágeis, mesmo sendo perseguidos, com o teu poder, esse povo será vitorioso. E nós queremos fazer parte desse povo, Senhor. Por favor, Pai, toca o coração, a mente, a vida desses amigos que estão nos assistindo, que estão acompanhando essa série, para que eles também sintam o desejo de, como eu e minha esposa um dia sentimos, fazer parte do povo de Deus, o remanescente fiel, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós pedimos e te agradecemos em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.